Olá aos telespectadores das Terras de Gaia. Vamos abrir hoje e começar hoje um novo programa que se chama Politicamente Correto. Aquilo que se visa com este programa não é mais nem menos do que falar da política, do político, mas acima de tudo falar do ser humano que está por trás exatamente desse político. E hoje calha-nos a vez de conhecer o Pedro Ribeiro Castro, que é o representante do PAN no Conselho de Vila Nova de Gaia, na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. Bem-vindo, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem é o Pedro? Fala-nos um bocadinho de si. O Pedro tem 58 anos, exerce a advocacia já há quase 20 anos aqui no Conselho de Gaia, não mais propriamente na Rua Alves Cabral, por isso nas imediações entre o Tribunal e a Câmara Municipal, penso que foi estratégica a localização do escritório. Por isso, nasci no Porto, no Hospital Santa Maria, mas desde sempre vivi em Gaia, por isso, agora vivo no Porto, já há 15 anos que vivo no Porto, mas sempre vivi em Gaia, no Sede, por isso a minha infância, a minha adolescência foi toda em Gaia. Por isso o Pedro é uma pessoa ligada às pessoas, é uma pessoa ligada à natureza e é uma pessoa ligada aos animais, daí quando surgiu o Partido PAN, fiquei muito satisfeito, porque foi a única forma de me trazer para a política, foi realmente este partido. O Pedro já estava na política antes do PAN ou não? Não estava na política antes do PAN. Ou seja, há pouco falávamos em off-record, falávamos sobre o que é ser político. Não só os políticos representativos de um determinado voto são políticos. Acho que todo cidadão, sempre que faz a sua participação social, é político. A alimentação, por exemplo, é um ato político. A forma como nos alimentamos é um ato político. Por isso, digamos assim, eu como tenho preocupações alimentares direcionadas aos animais, ao bem-estar animal, basicamente, e à parte da sustentabilidade ambiental, posso dizer que já sou político há muito tempo, porque me tornei-me vegano há 15 anos, há mais de 15 anos. E eu milito no PAN desde 2015, por isso, antes já era político. E já tinha preocupações com estas temáticas dos animais, da natureza, do ambiente e com as pessoas, obviamente. Portanto, o Pedro é daqueles que acha que, por muito que eu diga que não sou político, a política acima, abaixo e ao lado está sempre presente na nossa vida. Sim, porque qualquer ação humana no seu meio social causa impacto. Esta interação é política, não é? Porque pode interferir na ação dos seus correligionários, por isso é política. Muito bem. O Pedro disse que já era político, sempre esteve muito ligado às causas da natureza e dos animais. A pergunta que lhe faço é, ou melhor, a nossa conversa, que vai muito por aí, era tentar perceber também de que forma é que estas suas ideias ligadas à natureza, ligadas aos animais, impactam na sua forma de estar na política e na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. Impactam, obviamente, que para atingir estes objetivos de sustentabilidade ambiental ou procurar o mais bem-estar animal possível. Aliás, eu sou abolicionista, não sou bem-estarista, abolicionista. Obviamente que há um braço político, eu considero-me ativista, e quando falávamos da minha vinda, antes da minha pré-vinda para a política, era ativista. Fazia parte das associações não governamentais, e ainda agora faço, fora política, digamos assim, entre aspas. Mas isso é, Pedro, desculpa lá, isso é ser político também ou é ser cívico? As duas coisas. Conforme disse, e continuo a ser coerente com a minha ideia, qualquer modalidade de ação humana ou de ação pessoal no meio social, para mim é política. Por isso, digamos, sou cívico, tenho uma parte cívica e uma parte política. Por isso, obviamente que o braço político é importantíssimo para atingir estes objetivos pré-determinados, na minha perspectiva de mundo e na minha perspectiva de paradigma, é quase obrigatório o braço político.
Sem o braço político, infelizmente não vamos lá. Quando fala na causa dos animais, da natureza, como é que o Pedro vê as pessoas que muitas das vezes acusam determinados partidos, e nós estamos cá pela política, do politicamente correto, pela positiva? A minha pergunta vai um bocadinho, ainda que pareça provocadora, mas vai um bocadinho neste sentido, que é, sente que as suas causas estão dentro do partido, ou o Pedro, independentemente do partido, já sentia que o facto de ser vegan, o facto de estar preocupado com todos esses aspectos que mencionou há bocadinho, já estão no seu próprio ADN? Possivelmente estarão já no meu próprio ADN, por isso é que eu já teria ações tendentes à abordagem ambiental e à abordagem animal antes de me tornar militante do PAN, não é? Por isso, acho que já é uma coisa anterior. O PAN foi mais, digamos, é mais um degrau e mais um instrumento para poder levar a cabo estes meus objetivos. E esta mudança que se diz que tem que ser universal. Quando falamos desta mudança universal, é porque a Mãe Terra nos vai dando alguns sinais, com tempestades, com inundações, com climas, com fenómenos climáticos que nós sentimos que têm a ver com todos estes aspectos, ou entende que não era necessário que o homem dos tempos do século XXI tivesse que esperar por estes sinais? Poderia não ter que esperar, mas já que os sinais aqui estão, e já estão há muitos anos, não é de agora, alterações climáticas não é de agora, deste século. Sim. Já se fala em alterações climáticas pelo menos há 30 ou 40 anos. As novas gerações, no seu entender, estão mais sensibilizadas para estes aspectos? Vou ser mauzinho, acho que não. Porquê? Não sei, eu acho que os jovens de hoje em dia se calhar não têm as preocupações que eu tinha quando tinha a idade deles. Se calhar estão mais interessados nas matérias, nos assuntos digitais, noutros assuntos que eu não tinha na minha altura. Mas sem dúvida que hoje, por aquilo que eu contacto com os jovens, não os vejo muito preocupados com o destino que o planeta está a ter, não os vejo muito interessados com o destino da maior parte dos animais, com uma arrasada biodiversidade que existe no planeta, não os vejo muito interessados. Claro que há os muito interessados, mas na sua maioria, infelizmente, penso que não. Mas esta não é a geração, como sempre se deveria disse, ser, que está mais preparada? Deveria ser, mas na minha... Ou isto é um chavão? Mas eu acho que é mais um chavão, porque é como lhe digo, a minha percepção é exatamente a que não estão minimamente interessados. Aliás, acho que é fácil, por isso é que eu digo, a minha experiência pessoal diz-me que eu tenho razão, ou seja, que há um alheamento completo desta franja dos 20 e tal anos sobre estas questões ambientais e sobre a grande temática animal. Acho que é um grande afastamento. A geração milénio, a geração Z, todas as nomenclaturas e designações que queiramos, sente que não estão na verdadeira acessão do termo político, sente que não estão a ser politicamente corretos com os animais e com o ambiente? Não estão até, e é fácil perceber porque é que não estão. O caminho que o planeta está a seguir, porque esta geração, que já as gerações, o período geracional diz-se são mais ou menos 30 anos, não é? Por isso, esta geração que tem agora 30 anos, pouco tem feito no sentido de... E nós vemos que grandes ações ativistas ambientais não têm crescido, ou seja, eu vejo até pelo PAN. O PAN tem alguma dificuldade de captar jovens.
Mas sente isso só na parte do PAN, digamos, pelas bandeiras que tem, ou sente que os jovens, a atual geração, alheia-se muito daquilo que é política de uma forma geral? Acho que se alheia da política em forma geral. Mais em particular destes temas que são estruturais. A culpa é dos jovens, a culpa é dos políticos, do contexto? Não sei, na opinião do Pedro, não sei o que é que será. Será se calhar um bocadinho de tudo. Se calhar é culpa dos políticos, se calhar é culpa da sociedade em que vivemos, se calhar é culpa deles próprios, se calhar... Isto aqui há uma multiplicidade de causas que levam a isto, seguramente. Não é? O que é que o Pedro e o que é que o PAN, as eleições autárquicas são só em setembro de 25, não estamos para aí, mas a minha pergunta é um bocadinho de que forma é que o Pedro e o PAN, no próprio Conselho de Vila Nova de Gaia, que atividades, que postura sente no seu dia-a-dia que pode de alguma forma trazer para a política, não estou a dizer para o PAN, mas para a política e para a sensibilização das vossas bandeiras, esta atual geração que se diz aliada desta realidade? Eu desde a minha vinda para a Assembleia Municipal em 2017, o PAN trouxe temas que a grande maioria dos representados naquela Assembleia nunca tinham ouvido falar. Pode-nos concretizar? Olha, dou-lhe um exemplo que até é uma caricatura, mas é um exemplo. Eu fiz uma intervenção em 2017 ou 2018 a propósito da reserva do Estuário do Douro, pela qual sempre me debati desde 2017. Para quem não conhece a zona próxima de Lavadores. Sim. É uma das, vou só fazer um parênteses, é uma das reservas em tecido urbano das poucas do mundo que existe. Por isso, é uma reserva muito frágil, são 62 hectares, muito pequena e como sabe, muito sujeita está com uma pressão humana terrível, cada vez vai ser pior. Por isso, infelizmente, o meu receio é que ela acabe a breve trecho, nos próximos anos. Porque ainda por cima é uma reserva... Qual era a maneira de melhor podermos preservar esse espaço que é... E eu acho que é muitíssimo bonito. É fácil, é respeitar a natureza. Ela está lá, é deixá-la estar. E coisa que não se faz. Se calhar a perda de biodiversidade que nós temos verificado é tudo a ação humana. Não digo eu que devemos estar no tempo das cavernas. Obviamente que não. Mas devemos, já que somos autodenominamos o ser mais inteligente das espécies que habitam este planeta, então deveríamos agir em conformidade, pelo menos ser bons para nós próprios, mas na ação que nós estamos a ter, nem para nós somos bons. Em que sentido nessa autodeterminação de mais preparados e mais inteligentes, não estamos no dia-a-dia a dar respostas que vão nesse sentido? Quer concretizar alguns aspectos? Já me falou do estuário. Mas deixe-me só voltar atrás para lhe dar o exemplo que depois não lhe dei. Então, nessa minha intervenção, existe uma espécie de ave, que é o borrelho de coleira interrompida, que nidifica, por isso, é uma ave que vive naquela reserva, e nidifica nas areias do Cabedelo, em junho, julho. Espanto meu que nesse ano estava já feito, programado e ia acontecer, um trail, uma corrida pelas areias do Cabedelo, exatamente, e o itinerário era exatamente no sítio onde as aves nidificam. E então eu levei esse assunto à Assembleia Municipal, falei no borrelho de coleira interrompida. Qual foi o meu espanto? A plateia da Assembleia Municipal explodiu numa gargalhada única. Todos se riram, porque ninguém sabia o que era o borrelho de coleira interrompida. Ninguém sabia. Qual foi o meu espanto? Os anos foram passando e num determinado ano da apresentação de um orçamento, não lhe sei dizer o ano, no plano de atividades da Câmara, surpreendido eu fiquei, quando vejo plasmado
a proteção do borrelho de coleira interrompida. Por isso, para mim é ótimo, é excelente ter levado assuntos que nunca tinham sido abordados, nem sequer pensados naquela Assembleia Municipal, e que hoje vejo com grande satisfação. Claro que a paternidade é de outro partido, mas para mim não me interessa. O que interessa é que efetivamente as coisas aconteçam, e vejo com grande satisfação no plano de atividades da Câmara Municipal ideias do PAN, que o PAN levou à Assembleia Municipal. É para nós, enquanto público, para nós, enquanto concidadãos deste Conselho, gostava de ouvir a opinião do Pedro, que é, ainda faz diferença que uma medida de um determinado partido, e não estou a falar do PAN nem com decreto, estou a falar de todo o espectro político, ainda faz diferença, ainda há aquilo que vulgarmente se chama o cacique político. Sente isto? Um bocadinho. O PAN, como é que eu lhe vou explicar? O PAN nunca foi um partido muito bem-vindo no espectro político português. E nunca foi porquê? Nunca foi porque o PAN, tendencialmente, os seus objetivos, quer a nível de pessoas, quer a nível de ambiente, quer a nível de animais, quebra um bocadinho com o paradigma atual. É preciso mudar o paradigma, é preciso mudar. E como sabe, a história assim o diz, as grandes mudanças que aconteceram, a parte da segregação racial, a parte do sufragismo, tudo isso foi necessário morrer por esses valores. A sociedade na altura hoje não quis a parte do esclavagismo, tudo. Mas, na opinião do Pedro, faz hoje sentido que determinados aspectos da nossa vida, do nosso dia-a-dia, e não estou com isto a defender medidas que às vezes parecem de extremos, que parecem de radicalismos, que pareçam normais, e só porque há o partido A ou o partido B, isto parece que nos traz para uma posição completamente, diametralmente oposta, porque não é da minha cor política. Nós não deveríamos ter, não digo só em Gaia, digo até ao nível do país e do mundo, não deveríamos ter temas que eles deveriam ser estruturantes e consolidados, claro. E com uma razoabilidade mais alargada. Claro. Fala-se muito nos pactos de regime, e havia de haver um pacto de regime para questões ambientais e questões dos animais. Não há porquê. É fácil lá chegar. Como é que o PAN sente, ou como é que o PAN acha que esta questão da sustentabilidade, quer ambiental, quer dos próprios animais e das próprias pessoas, como é que isto poderia ser mais conciliado? Vamos ao meio copo cheio. Como é que de forma positiva nós poderíamos ter uma vida melhor, na opinião do Pedro? Dou-lhe um exemplo da Finlândia. A Finlândia, já há algum tempo, apresenta como quantificável o vetor felicidade. Felicidade é importante nas pessoas e tem um valor económico. Por isso, é tudo uma questão de preconceito. E hoje devemos dar valor a coisas que não damos. E porquê é que isto não anda para a frente, neste sentido de sustentabilidade ambiental ou a questão da biodiversidade? Porquê? Porque nós continuamos reféns, e agora o PCP que me desculpe, do capital. Nós continuamos reféns do capital e dos grandes interesses económicos. E é isso que move o planeta. Mas o desenvolvimento urbano e a proteção dos espaços verdes, este equilíbrio, na opinião do Pedro, é possível? É possível, claro. Como é que chegamos lá? Tem que haver vontade. E exemplos concretos para que quem nos ouve e vê não digam, estão outra vez na teoria, exemplo ou dois concretos que o Pedro possa dar. Concretos. A gestão do território. Eu não vou falar aqui do Conselho de Gaia. Todos os anos os incêndios são falados, sempre os grandes incêndios, e cada vez são mais consequência das alterações climáticas, nós sabemos. Mas aqui em Portugal
E também há incêndios, me dirão de imediato, mas nos outros países, Grécia, Estados Unidos, na Austrália, em todo lado, há incêndios. Pois é, preocupamos-nos aqui com Portugal. E a gestão do território é feita de que maneira? Não é. Nós sabemos que a floresta, 90 e qualquer coisa por cento da floresta pertence a privados, mas é preciso criar medidas. Falamos nisto há décadas, do inventariar o território e a floresta em Portugal. Nunca foi feito. O Concelho de Vila Nova de Gaia está todo inventariado, na sua opinião? Há algum aspecto ou algum local que não esteja e que devia estar? Eu não sei, isso terá que perguntar ao Executivo. Agora, temos uma mancha florestal grande. Se está a ser bem gerida ou não, eu penso que não. Falta-nos aqui, em Gaia, o Executivo em Gaia apostou em zonas de lazer distantes do centro. Não há chamadas zonas verdes de proximidade. Eu, se quiser sair de casa, deveria ter uma zona verde de proximidade. Mas isso não tem a ver com uma coisa que se chama densidade populacional em determinadas zonas do concelho, que se calhar passa acima daquilo que seria uma média razoável para um dos principais concelhos do país. Mas nós não podemos... Em algumas coisas somos o terceiro, noutros somos quartos. Certo, mas essa é verdade. Mas nós não podemos nos render ao betão e ao cimento. Nós podemos ter políticas de habitação, aliás, o Executivo tem excelentes políticas habitacionais, mas não precisa de se render ao betão e ao cimento. E a mim preocupa-me imenso, preocupa-me imenso as margens do Rio Douro. As margens do Rio Douro estão cativas neste momento de habitação. E não é habitação para todos. Não são habitações a custos controlados, nem acessíveis, não. Fala-se de habitações de 1 milhão de euros para cima. E se virmos bem o que vai acontecer à margem de Gaia, eu sei que o Sr. Presidente da Câmara de Gaia diz sempre a mesma coisa, que os licenciamentos foram feitos no anterior Executivo, pelo Luís Filipe Menezes. Ok, até aí tudo bem. Mas há que criar condições para que continue a não proliferar o cimento e o betão. Nós estamos a fazer, na sua opinião, Pedro, estamos a fazer uma boa transição energética. E qual é o papel das energias renováveis no nosso concelho? A transição energética, como todas as outras transições, Portugal está na vanguarda das energias limpas. Ao ritmo certo ou estamos a andar depressa demais? Não, está ao ritmo certo. Agora, faltam coisas importantes. A nível de energia, por exemplo, as comunidades energéticas. As comunidades energéticas é um ponto essencial, por exemplo, para a justiça, para alcançar a justiça energética. E o que é que são as comunidades energéticas? É o meu bairro produzir a sua própria energia. É possível. Aliás, equipamentos de cogeração já há muitos anos. Isso não está muito hoje na mão dos particulares e das empresas que exploram essa área de negócio? Deveriam estar mais nas mãos da autarquia? Ou devia haver aqui um equilíbrio? Eu diria que está nas mãos, primeiro, do governo, tem que implementar medidas tendentes a que se consigam depois localmente implementar essas medidas, mas basicamente criar, como é que eu lhe ia dizer, políticas que não permitam o setor da EDP, os grandes produtores energéticos, que bloqueiem isso. Porque as comunidades energéticas, porque é que não têm implementação? Obviamente porque não convém minimamente aos grandes produtores de energia deste país, obviamente. Como é que vamos, na sua opinião, reduzir a nossa pegada ecológica? Que sugestões aqui o Pedro nos pode dar? Eu começaria logo pela mais importante, que é alimentar. Como sabemos hoje, a indústria da pecuária é a indústria mais poluidora que existe no planeta. É que mais gases de efeito de estufa emite, quer carbono, quer metano, por isso começávamos logo pela parte da pecuária. A transição, eu não digo, eu deixei de comer animais não
não foi a primeira razão, a questão ambiental, foi mesmo a questão ética e moral que nos põe diante da morte e do sofrimento dos animais, mas a segunda etapa é obviamente a ambiental. Por isso, temos que criar por isso, uma redução. Aliás, todos os relatórios da ONU vão nesse sentido. Todos os relatórios e de gabinetes e de organizações não governamentais vão no sentido de uma redução enorme do consumo de carne. Tenham atenção a esse aspecto, sendo o concelho de Vila Nova de Gaia, principalmente na sua zona mais ribeirinha, mas não só, como é que vê esta densidade de turismo e como é que vê, digamos, esta indústria que também acaba por ser muito importante para o concelho, até porque na sua margem tem a maior parte, para não dizer a totalidade, das marcas de vinho de Porto representadas. Como é que o turismo, de alguma forma, pode ser outro tipo de turismo ou isto está massificado demais? Ainda bem que toca no assunto, porque é importante. Obviamente o turismo traz enormes benefícios para a cidade. Quer as zonas ribeirinhas, quer de Gaia, quer do Porto, recordo que há 20 anos atrás estavam decadentes. Foi fruto, e é uma das coisas que eu não concordo e nunca concordei com a questão da parte de mais habitação do ex-governo do PS, porque, em facto, a verdade é uma coisa, quem reabilitou, quem construiu foram privados. Certo. Por isso, quer dizer, das duas uma, ou o Estado tinha tomado na altura o encargo de reabilitar e de recuperar as zonas e aí sim fazia o que tinha que fazer, preocupações habitacionais, rendas acessíveis, construções a custos controlados, tudo muito bem. Agora, não pode permitir, o Estado não pode ter esta dualidade. Ok, eu não me meto no negócio privado, deixo, mas depois vou-lhes retirar o investimento que eles fizeram. Não. Agora, do que me pergunta... A questão é sempre o privado recuperou e depois ainda por cima leva com as taxas e com toda a fiscalidade que não ajudou. Eu não sou a favor da iniciativa privada em tudo que é. Não. Até porque acredito no Estado Social e dou primazia ao Estado Social. No entanto, mas aquilo que me estava a perguntar do turismo, obviamente que hoje nós temos um turismo massificado no Porto e na cidade de Gaia. Mais no Porto, obviamente, que é a maior parte. É preciso controlar, criar regras, que não há. Aliás, em termos de alojamento local, Gaia ainda não fez e tem sido adiado com alguma compreensão. Entende-se porquê? Porque teve-se à espera do que é que o pacote mais habitação ia dar e o que é que este novo governo ia fazer. Por isso, não tem nenhum regulamento de alojamento local. O Porto tinha, mas revogou o alojamento, o regulamento. É preciso controlar isto, sem dúvida, porque... E aí, ainda bem que me falou isso também, porque é por causa do Rio Douro. Nós, neste momento, temos 100 e não sei quantos barcos a navegar no Rio Douro. Uhum. É sabido a poluição que aqueles barcos fazem ao rio. Por isso, eu não concordo de maneira nenhuma e, tendo essas preocupações ambientais, eu não posso concordar de maneira nenhuma que haja aqui continua a crescer, e o rio são barcos, não pode ser. Pedro, para concluirmos a nossa conversa, gostava-lhe de deixar este desafio que era, como político, o tempo que esteve na Assembleia Municipal, o que é que não foi feito e gostava muito que tivesse sido feito? Gostava muito que tivesse sido feito, tivesse a política do Executivo tivesse ido ao encontro das minhas preocupações mais básicas ambientais e dos animais. Em termos de animais, eu tenho, e vamos distinguir aqui os animais, porque vou falar só de animais de companhia. É sem dúvida, foi um problema deste Conselho, a questão de controle quer de canídeos, quer de felídeos. Neste momento, a Câmara está a fazer
a meu ver, muito lentamente, algum controle da população, principalmente de felídeos, que é o chamado SEC, que é a captura, extração e devolução. Já tem muitas colónias identificadas, georreferenciadas, mas está a ser tudo muito lento, e por isso. E para haver este controle tem que ser eficaz, e a eficácia tem a ver com a celeridade das coisas. As coisas têm que se fazer celeramente. Em termos ambientais, é que eu lhe digo, eu preocupo-me o crescimento do betão e do cimento neste concelho, preocupa-me a falta de espaços verdes, preocupa-me a reserva, natural estuário do Douro, preocupa-me a questão do rio. São basicamente estas coisas que me preocupam bastante. Já são várias. Caro Pedro, foi um gosto. Muito obrigado. E continuação de um bom trabalho. Muito obrigado. Caros telespectadores, hoje terminamos com o Pedro Ribeiro Castro, representante do PAN, no nosso programa Politicamente Correto. Espero vê-lo no próximo e que continue com muita saúde e a desfrutar do Concelho de Vila Nova de Gaia.